Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim e eu estou aqui para apresentar para vocês o primeiro episódio de uma série de 4 de uma entrevista que nós fizemos aqui com a analista de desempenho e mercado, Bárbara Sar. O nome dessa série é Dossiê Botafogo. A Bárbara, ela é, como eu estava dizendo, analista de mercado, e ela também é analista de desempenho, ela tem experiência trabalhando nos Estados Unidos, inclusive, e agora no Brasil, ela está se dedicando, né, a essa parte no futebol. Foi uma entrevista espetacular, foi a entrevista mais longa que nós tivemos aqui na Rádio Botafogo, né, recentemente, e ela foi tão legal, foi tão importante, com tantos dados importantes e com uma análise tão criteriosa, tão competente que ela fez, que a gente decidiu, né, dividir em 4 partes para facilitar o entendimento de todo mundo e para ajudar também a torcida alvinegra a entender as movimentações de mercado e entender também como se monta um elenco e como você desfaz um elenco mal montado, né? Principalmente nesse próximo desafio que o Botafogo vai ter para a disputa da Série B em 2021. Beleza? Então, os 4 capítulos são técnico, goleiro e defesa, meio de campo, incluindo aí volantes e armadores, e ataque, incluindo aí jogadores que jogam mais abertos, né, como pontas, e também jogadores mais centralizados, né, os centroavantes. Tá bom? Então, curtam aí o primeiro episódio e a gente se encontra no próximo episódio, no segundo episódio. Mas a respeito de treinadores, eu traria um perfil de treinador, concordo que tem que ser mais experiente, que tem que ter uma rodagem maior, um entendimento melhor, mas a gente não pode basear apenas nessa questão de experiência, né? Você vê o Cruzeiro essa temporada de experiente, teve o Adilson Batista, o Ney Franco, o Filipão, o Anderson Moreira, e por fim, se juntar ao trabalho de todos os experientes, não deu um trabalho realmente bem feito, né? Eles também tiveram problemas extra-campo, mas eu acho que a experiência não pode ditar a sua contratação. O pessoal fala muito do trabalho do Chamusca no Cuiabá, eu achei interessante, eu acho que ele seria um caso de treinador que, se viesse, seria muito específico para promoção, né, para buscar o acesso, e eu acho que a gente tem que visar muito além disso, porque a gente já montou time só para subir, a gente já trouxe treinadores só para subir, e a gente viu onde isso nos trouxe, né? A gente voltou para a estaca zero, tendo que recomeçar tudo de novo, começar um novo planejamento, e eu espero que dessa vez seja um planejamento definitivo. Doloroso, como foram os outros, difíceis, onde a torcida precisou se fazer presente, precisa de novo ser parte fundamental e importante nisso, até para cobrar, né, principalmente essa nova diretoria que vem prometendo tantas coisas que parecem ser boas e positivas, que é o que a gente espera, então a gente tem que estar junto, tem que apoiar, tem que saber cobrar também, mas eu acredito que treinador para vir tem que ser um treinador para longo prazo. E eu vi o nome do Dorival, eu gostei do nome do Dorival, eu acho que é difícil pela questão salarial, mas é um cara que talvez, por receber um projeto interessante, algo a longo prazo, como vem sendo falado, de 3 anos, se tiver metas e ideias e algo realmente palpável, não só falas, pode ser que ele aceite e ele tem trabalhos interessantes. Eu acho que é um cara que pode vir e fazer um bom trabalho. E um que também está sendo muito dito e que me chamou a atenção justamente por conseguir trazer variações, principalmente dentro do mesmo jogo, foi o Marcelo Cabo. Teve um jogo emblemático para mim, que foi o Atlético Goianiense e o São Paulo, onde no primeiro tempo ele conseguiu subir, marcou pressão, jogou com a posse de bola, apertou o São Paulo lá em cima, onde é a maior dificuldade deles, conseguiu fazer gol, e no segundo tempo, quando precisou, ele baixou as linhas, não jogou naquela retranca de sufoco, tinha bons escapes, então ele consegue fazer essa variação, essa leitura muito bem feita dentro do mesmo jogo. Eu acho que pode ser um nome bacana também, que mostrou um trabalho muito legal na Série A, tá? Que o time do Atlético Goianiense já vinha bem organizado pelo Wagner Mancini,
mas você já consegue ver alguns dedos, alguns detalhes que tem a cara do Marcelo Cabo. Então eu acho que, além de ser um bom gestor de pessoas, que ele aparenta ser, se não me engano, quando acabou esse jogo contra o São Paulo, ele reuniu o time todo, conversou, então ele se mostra um bom gestor de pessoas, que é algo fundamental para esse Botafogo. Eu acho que ele tem ideias boas e que pode agregar muito. Tava falando aqui, eu peguei a mania do gajo. E esse superchat aí, Nath? Pode falar sobre BKSS. BKSS. E chat sobre diretor técnico. O chat, aquele que ele perguntou, que ele havia perguntado lá atrás, né? Que foi uma pergunta que a gente ficou devendo. Então, o BKSS é algo muito fora das condições financeiras do Botafogo, e eu acho que não é o tipo de treinador que a gente precisa para o momento, porque a gente precisa ter um trabalho a longo prazo, mas como que a gente vai dar um longo prazo para um treinador vindo de outro país, caindo de paraquedas num Botafogo que vem de tanta pressão de uma temporada tão ruim? Então a gente precisa de alguém que já conheça o campeonato, que já conheça bem a instituição Botafogo, que saiba o que está passando e as pressões que vão vir, e que tem que ser, o que eu falei, um excelente gestor de pessoas, porque ele vai ter que saber quando blindar o jogador, ele vai ter que saber quando cobrar, ele vai ter que saber como motivar esses atletas. Então, eu acho que esse momento, um treinador estrangeiro não é o cenário ideal. E aí, para você entrar na questão do diretor técnico, deixa eu só colocar um comentário aqui do seu Carlos Martinez, que ele está sempre aqui com a gente. Eu chamo ele carinhosamente de meu treinador, grande seu Carlos. Boa noite, seu Carlos. Ele está brigando comigo aqui, que eu não li o comentário dele ainda. Calma, seu Carlos, eu ia chegar nele. O senhor tem muito crédito comigo, o senhor sabe que eu sempre leio o seu comentário. Ele está dizendo o seguinte: Társilo, definir estilo de jogo, me desculpa, mas isso é impossível, principalmente sendo diretor. Então, seu Carlos, o que a gente precisa fazer, isso já é minha opinião, vou passar para a Nath e vou passar para a Babi. Então não precisa ter diretor técnico, então não precisa ter diretor de futebol. Essa é a função primeira do diretor de futebol, é para isso que existe a função. É a partir do momento que ele define isso, ele vai correr atrás das outras coisas. O que vocês acham? Nath, o que você acha disso? Não, concordo. É claro que para um time tão há décadas bagunçado como o Botafogo, não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir implementar um DNA. É um processo a longuíssimo prazo. O pessoal aí também está falando da base, é a mesma coisa. Você estruturar a base, é fato, para estruturar a base tem que sanear a primeira questão financeira. É óbvio, né? Tudo isso serão passos que o Botafogo vai ter que tomar e que vai demorar. Quer dizer, tendo boa vontade, tendo um trabalho realmente bem feito, vai demorar para isso acontecer. É um processo a longo prazo. A questão do treinador estrangeiro, eu tenho pensado esses dias, talvez seja melhor para o Botafogo num segundo momento, realmente. O Botafogo estiver minimamente estruturado, ele pensar num técnico estrangeiro que possa ali manter uma filosofia, né, de jogo, enfim. Acho que nesse primeiro momento o Botafogo estaria muito bagunçado para ter um técnico estrangeiro. E eu concordo com o Tasso. O diretor ele tem que justamente definir que tipo de futebol aquele clube vai fazer, né? Por onde ele vai caminhar em termos de futebol. Senão, realmente não tem necessidade de ele estar ali. Até porque, quando o diretor de futebol define a filosofia de jogo, o estilo de jogo, né, que vai ser buscado, isso não é só para o time profissional, isso contamina a base também. Isso é levado para o futebol de base. Além disso, isso traz para o clube estabilidade. O que a gente viu acontecer no ano de 2020 no Botafogo? 6 técnicos passaram, cada um com uma cabeça diferente, cada um tentando trazer a sua filosofia, seu estilo de jogo, e você termina o campeonato com 50 atletas, completamente estranhos uns aos outros, nenhum deles se encaixava em nenhum tipo de filosofia de jogo. Você está vendo aí a Babi tendo uma... Exato, a Babi tendo uma dificuldade enorme para tentar dizer, e não é culpa dela, é culpa do Botafogo, que com o material humano que você tem, que o Botafogo teve no ano de 2020, como foi difícil você tentar dar um padrão tático mínimo.
Com a presença do diretor de futebol, você estabiliza isso, porque você tem o estilo de jogo, independente do técnico que você vai ter, o técnico que entrar, se não fizer um bom trabalho com aquele estilo de jogo, é porque ele teve algum problema pessoal com os atletas, ou porque ele teve problema de gerenciamento de grupo, ou porque ele teve algum problema pessoal, ou porque ele realmente não conseguiu se encaixar dentro daquela filosofia de acordo com o que era pensado antes de sua contratação, aí você muda o treinador. Beleza, mudou o treinador, mas o treinador para se encaixar naquela filosofia de jogo, para entregar aquela filosofia de jogo. Isso faz com que o clube economize, né? Ninguém vai contratar 50 atletas se você tem um perfil muito bem definido. Isso é o começo da conversa. Você economiza nos salários de atletas, antes de mais nada. E você também economiza no rodízio, no turnover de técnicos, né? Você vai ter um turnover muito menor, né? Porque o cara vai ter tempo de poder trabalhar dentro daquilo que o clube se propõe. Ou seja, é a noção de projeto que no Brasil é tão escassa, porque no Brasil a gente tende a fazer as coisas da mão para a boca, né? E é o improviso aqui, a gambiarra ali, e o Botafogo é isso. O Botafogo foi uma grande gambiarra em 2020, com muita gente, na verdade, se dando bem. Queria ouvir a opinião da Babi com relação a isso. Eu concordo demais a respeito disso. Tem que ter uma ideia. Eu vi alguém falando que DNA é algo muito individual, né? Mas às vezes é a questão de nomenclatura, né? Eu ouvi um podcast do PC de Oliveira, fantástico, inclusive. Ele falou que tem coisas que não são negociáveis. Ele não usou a terminologia DNA, mas ele falou que isso é inegociável. Isso é herança do clube, isso é história do clube. Então, isso tem que ser respeitado. Você pode escolher como que você vai atuar, esquema tático, algumas variações, mas respeitando o clube. O clube tem que ser o grande destaque. A história do clube tem que ser tem que ser extremamente respeitada, independente de quem entre para assumir o trabalho. Então, você negocia algumas coisas, mas você não negocia a alma do clube, você não negocia aquilo. Aquilo tem que ser respeitado por todos. E ele só vai ser respeitado por todos a partir do momento que isso for um projeto dentro do clube, onde você vai buscar pessoas abertas. Você não vai moldar o treinador, você não vai chegar para ele e obrigá-lo a fazer isso, mas ele também vai ter que saber respeitar algumas coisas que são história. O Botafogo é gigantesco, um time de Garrincha, Newton Santos, de uma história tão rica, não pode chegar aqui e tentar deixar isso para trás. Tem que ser exaltado, tem que ser trazido tanto para os jogos com a ousadia, com a qualidade, com a dedicação, a entrega, porque tanto a torcida como a instituição Botafogo é de muita entrega, é de muito amor, de muita vontade. Se você abre mão de características inerentes, fundamentais à equipe, você começa a abrir mão do que é a instituição. Então, a partir do momento que você tem um projeto muito bem definido, você consegue dar respaldo, espaço para o treinador desenvolver o trabalho, mas respeitando a história e as características do clube. Eu acho que uma das coisas... Não, pode concluir. Eu ia só... O meu complemento é rápido. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para um clube é o seu torcedor, que é a razão do clube existir, olhar para dentro de campo e não se ver ali. Exatamente. Não se vê identificado com aquilo ali. Eu desafio alguém me dizer que se sente identificado olhando para o campo, vendo Luiz Otávio, ou vendo Pedro Raul. Entendeu? Eu acho muito difícil isso. Então, quando você olha para aquilo ali e não se vê naquilo ali, dá-se, né, o triste divórcio entre torcida e clube, né, e time. E tem esse superchat do Everton aqui, que ele está me perguntando se tem alguma novidade sobre CEO. Cara, eu sei que o processo está rolando, pessoas estão sendo entrevistadas, né, estão passando já por esse processo de entrevistas, né, diretamente, mas se não tem muita informação sobre isso aí, coisas sendo mais veiculadas na imprensa, na mídia, eu considero isso uma coisa positiva, tá? A gente precisa de tranquilidade. Exato. Não, o que eu ia falar é o seguinte, talvez a galera tá tendo uma certa dificuldade de entender ou de digerir
né, o termo DNA. Talvez o termo identidade seja um termo mais palatável para a galera. O Botafogo precisa ter a sua identidade. Acho que a identidade talvez seja um termo. Talvez não seja a mesma coisa com o que você queira dizer com o DNA, mas talvez seja o que chegue mais perto para a compreensão da galera. O Botafogo precisa ter uma identidade. E aí eu acho que o que o seu Carlos tenta colocar é o seguinte: eu acho que na cabeça dele está falando o seguinte: não adianta o diretor ter uma noção de identidade, de DNA, que ele não vai ter como obrigar o técnico, talvez, a implementar aquilo em campo. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: a Babi falou isso muito bem, né, de forma ótima, salientou muito bem que dentro de uma própria identidade você tem variações. Então, o técnico ele vai poder ter liberdade de usar as variações dele, vai ter liberdade de pegar aquela identidade e trabalhar aquilo ali da forma que for melhor para ele como técnico. Claro que se ele sair muito da rota, não vai dar certo e ele não vai permanecer no clube, não tem como. Mas dá sim para ele ter a liberdade de trabalho dele, mas sendo pautado, né, por uma identidade do clube. O clube precisa sim ter uma identidade, precisa ter um norte. A gente vê que clubes estruturados têm, né? O Grêmio tem, o próprio Flamengo tem, o Palmeiras tem. Então, o próprio Corinthians, que tem muita bagunça também, mas tem seu perfil ali, tem a sua identidade. Então, o Botafogo está faltando isso. Fixar a sua identidade, né? É uma coisa que tem que ser de dentro para fora, tem que ser trabalhada e também tem que estar dentro desse projeto. O clube ele tem que realmente ter a sua identidade. E aí ele vai buscar técnicos que se enquadrem mais ou menos ali, e o cara também vai ter a sua liberdade para trabalhar. Realmente o diretor não vai ser um ditador que vai lá, vai impor, cara, você vai ter que jogar. Isso não existe, mas o cara tem que entender também o local que ele está trabalhando. Quando você vai para uma empresa, você tem que entender qual é a diretriz da empresa, senão você não fica. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Dando assim, uma pincelada sobre toda essa coisa. E aí, gostaram? Beleza. Se você curtiu, então, esse conteúdo, deixa a sua curtida, deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. E se inscreva aqui na Rádio Botafogo para fazer com que a Rádio Botafogo cresça cada vez mais. Vem para a Rádio Botafogo você também. Um grande abraço.